Marhaba! Bem-vindos a mais uma videoaula. E nessa videoaula nós vamos falar sobre os conflitos que ocorreram no Oriente Médio no século XX. Vamos lá? A história dessa região é repleta de alianças e conflitos que perduram até hoje. E é sobre isso que a gente vai tratar nessa videoaula. Geralmente são contados os valores da modernidade, religiosos e culturais. Não são exclusivamente fundamentalistas muçulmanos, mas também outras religiões possuem. O evento que precedeu o início dos conflitos no Oriente Médio foi a divisão do Império Turco-Otomano após a Primeira Guerra Mundial. O Império Turco-Otomano estava na Tríplice Entente juntamente com a Alemanha, que perdeu a guerra. E por isso, o território turco-otomano foi dividido entre franceses e ingleses, além da formação da Arábia Saudita, permitindo o início das querelas sobre religiões. O Oriente Médio é uma das regiões mais conflituosas do mundo. Os principais motivos para esses conflitos se refletem na questão religiosa, ou melhor, na intolerância religiosa, e também na disputa de território entre os próprios países que formam o Oriente Médio. Podemos citar o Egito, Israel e depois da Vai, Carol. Então, o início dos conflitos aconteceu. Penduraram. Tá. Então, o início dos conflitos aconteceu em 1947, onde a ONU tentou dividir os territórios de Israel entre palestinos e judeus. A luta entre palestinos e judeus sempre ocorreu justamente pela religião, que foi o que a Gil explicou pra gente. E aí, em 1948, foi de fato a criação do Estado de Israel. E aí teve uma pressão internacional por causa do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, que foi pela questão dos judeus, que estavam fazendo uma grande pressão para conseguir Israel. E aí, os Estados Unidos, Inglaterra e França apoiaram a criação do Estado de Israel, causando uma querela ainda maior. E aí, o sionismo foi um movimento nacionalista judaico, com intenções de criar um Estado para Israel. Aqui a gente tem a perda, ganho das terras de Israel. Então, aqui, inicialmente era a Palestina, um Estado totalmente homogêneo, não em questão de religião, mas em questão de divisão territorial. E aí, aqui é o plano da ONU de fazer a divisão. Então, em 1948, ocorreu a Guerra de Independência, onde existiam duas alianças, que eram o Egito, a Síria, o Líbano, o Iraque e a Jordânia, que era a Liga Árabe, contra Israel. Era justamente por aquilo que eu estava falando para vocês, que foi a divisão do Estado de Israel pela Palestina. E as consequências foram que Israel anexou grande parte dos territórios dos palestinos, eles queriam a independência da Palestina, e os palestinos eles ficaram dispersos e sem lugar para morar. E eles foram liderados pelo Egito e pela Jordânia. Em 1956 ocorreu a Guerra do Suez. O presidente egípcio nacionaliza empresas bancárias e o canal de Suez, que era administrado pela França e pela Inglaterra. Então a França, a Inglaterra e Israel invadem a Península do Sinai e o Egito contra os Estados Unidos e a União Soviética, que exigem a retirada das tropas. Como uma consequência da guerra, ocorreu a derrota militar em Nasser, porém o Egito mantém o domínio sobre o canal de Suez. Aqui nós podemos ver o canal de Suez, que tem uma saída para o mar Mediterrâneo, e pelo fato de ele cortar o Oriente Médio, ele tem uma grande importância social e econômica que fez com que ocorresse essa disputa. A Guerra dos 6 Dias foi uma guerra relâmpago travada entre a Liga das Nações Árabes, que seria o Egito, a Jordânia e a Síria, contra o Estado de Israel. O que acontecia? O Egito estava com a sua economia em decadência. Havia uma situação de crise, vamos dizer assim. Então ele acabou se juntando com a Jordânia e com a Síria e tentando conseguir o fim do Estado de Israel. Para o Estado de Israel isso foi visto como uma ofensa, claro, e por isso, em 5 de junho de 67, iniciou a guerra.
Óbvio que o Estado de Israel acabou ganhando, e essa foi uma das guerras com menor duração, durou apenas 5, 6 dias, por isso o nome, Guerra dos 6 Dias. E as consequências foram o aumento do território de Israel, como a gente pode perceber. Em vermelho, pegou uma grande parte do Egito, da Cisjordânia, e já para o território judeu, que seria desse árabe, acabou tendo como consequência um enfraquecimento. Também foi como um tratado de paz, vamos dizer assim, porque ele trouxe a tolerância do Estado de Israel, mas nunca a aceitação. Por isso, há até conflitos que perduram até hoje. Em 1933 ocorreu a Guerra de Yom Kippur. Yom Kippur significa Dia do Perdão para os israelenses. Então, o Egito, a Síria e a Jordânia se juntaram e lutaram contra Israel. Inicialmente é uma vitória árabe, Israel consegue expulsar os invasores e, como consequências, há uma diminuição drástica de israelenses. A OPEP utiliza petróleo como arma política e há uma crise mundial do petróleo. Y las mismas envidias que sus padres y abuelos. Medio A Oriente. Palestina ganhou mais destaque após a guerra que a antes nos falou. Por quê? Porque neste momento o petróleo passou a ser usado como arma. Então a OPEP boicotou o fornecimento de petróleo aos países que apoiavam Israel, o que acabou gerando um aumento do valor deste petróleo e até uma crise mundial. Em 1987, explodiu uma rebelião em Gaza devido ao atropelamento de 4 palestinos por um caminhão do exército de Israel. Isso fez com que os adolescentes munidos por pedras e paus enfrentassem os soldados israelenses, demonstrando ainda mais a rivalidade que perdura até hoje entre o Estado de Israel e os palestinos. Intifada is an Arabic word which means to shake off. It's used to refer to the Palestinian uprising against Israeli occupation. There have been 2 intifadas since the creation of Israel. In December 1987, an Israeli army truck collided with a car in the Jabalia refugee camp in Gaza. 4 Palestinians were killed, triggering mass protests. By the end of the first intifada in 1993, more than 1,000 Palestinians lost their lives, while 16,000 people had been imprisoned. 50 Israeli civilians had been killed. A situação dos palestinos. Após a Guerra dos 6 Dias que a gente já tínhamos falado, aconteceu o abandono dos palestinos por lideranças árabes, já que eles perderam muitos territórios para Israel nessa guerra para a defesa dos palestinos. Eles não tinham mais os territórios que foram ocupados por Israel. Aí, um pouquinho antes da guerra, em 1964, foi feita a criação da OLP, Organização pela Libertação da Palestina Árabes. E aí, ocorreu Setembro Negro em 1970, onde o governo jordaniano massacra 4.000 palestinos que estavam nas terras da Jordânia e Cisjordânia. Um ano depois, em 1971, os palestinos foram expulsos da Jordânia, aqueles que ainda estavam lá, e vão para o sul do Líbano. A partir da década de 70, a Faraj, que seria o presidente ou líder dos palestinos, adotou uma postura mais diplomática, conseguindo a Organização para a Libertação dos Palestinos, a OLP. Daí, nos anos de 1980, a OLP ela começou a dar mais importância ainda para a diplomacia, buscando o reconhecimento dos outros países, apoio da União à sua causa e abandonando o terrorismo. O Iraque invadiu Kuwait em 1990, alegando que Kuwait estava expropriando petróleo iraquiano nas áreas da fronteira. Na verdade, Saddam Hussein procurava... Saddam Hussein procurava compensar as despesas contra a guerra de preço dos Estados Unidos. Em resposta a Kuwait, o presidente norte-americano George Bush enviou tropas para o Golfo Pérsico. A ONU decretou o boicote econômico e autorizou o uso de força. Os Estados Unidos bombardearam o Iraque e destruíram o país. Como resultado do conflito, houve a perda de 100 mil soldados iraquianos, embargo econômico, que é a troca de petróleo. Houve embargo econômico, que era a troca de petróleo apenas para alimentos, e zona de exclusão aérea ao norte e ao sul do país.
Explode no Golfo Pérsico. A aviação aliada despeja uma chuva de bombas no Iraque na maior ofensiva aérea de todos os tempos. O Iraque transforma uma refinaria de petróleo da Arábia Saudita numa imensa fogueira no deserto. Os Estados Unidos exigem a rendição imediata de Saddam Hussein. O homem forte do Iraque chama o presidente dos Estados Unidos de demônio. Saddam Hussein desafia George Bush e promete confronto militar. Um novo ataque aéreo começou há poucos minutos. Os aviões aliados avançam sobre o Kuwait ocupado. Os pilotos aliados já comemoram o sucesso do primeiro ataque contra o Iraque. Nossos repórteres nos Estados Unidos, na Europa e na fronteira da guerra dão as últimas notícias das batalhas no Golfo. Foi? Infelizmente, não podemos dizer que no Oriente Médio não há mais conflitos. As mesmas motivações levam até hoje à morte de muitas pessoas, seja pela intolerância religiosa, disputa de territórios, grupos radicais e até o ódio de alguns países pelo Estado de Israel. O petróleo e as guerras por petróleo também foram grandes fatores para imigrantes do Oriente Médio virem para o Brasil, como foi o exemplo dos meus bisavós. E as guerras que aconteceram aqui foram pelos mesmos motivos que acontecem hoje. Então, o século XX e o século XXI tem as guerras por esses mesmos motivos que a Gil falou. E isso é uma coisa muito ruim, porque ocorre a interferência de vários países do mundo e guerra é algo extremamente ruim, que George Orwell falou que o jeito mais fácil de acabar com uma guerra é aprendê-la. E a gente não pode esquecer dos preconceitos que há com a região do Oriente Médio. Muitas pessoas acreditam que toda a população do Oriente Médio é terrorista, e não é assim. E por isso, até hoje, eles sofrem muito preconceito e perseguições. Principalmente naquela época onde ocorreu o fundamentalismo, que a gente também trabalhou nessa videoaula. Então, essa foi a videoaula de hoje. Se vocês gostaram, deixem seu like e deixem nos comentários qual vai ser a próxima. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal também. Tchau, tchau!